Meus queridos, nessa tarde estou aqui no monte mais uma vez e quero trazer aquela continuação que eu tinha falado há uns dias atrás, concernente o que eu estava comentando sobre a palavra de Deus. Ela nos fala sobre o ensino e eu quero, nessa tarde de hoje, eu quero trazer aqui a palavra de Deus para dar continuidade naquilo que eu estava comentando com vocês, pois a palavra de Deus ela é primordial para nossos corações, para o ensino, e é por isso que eu estou aqui novamente para concluir a palavra de Deus sobre o assunto que eu estava comentando há dias atrás, e agora eu quero terminar, que ainda resta aqui duas razões para o término do ensino da palavra de Deus que eu estava comentando aquele dia aqui no monte mesmo. Estou no monte novamente, que o nosso tema que nós tomamos por tópico é os 5 principais utilidades das escrituras. Então o primeiro foi o ensino, o segundo foi a repreensão e o terceiro que ela é útil para a correção. E agora nós estamos indo para o quarto e para o quinto, que é para a instrução na justiça, e ela também é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Então, o nosso assunto aqui é a continuidade sobre o que estava comentando dias atrás aqui do monte. E agora eu quero continuar o assunto. Quero terminar aqui o nosso assunto quando se trata sobre o ensino da Bíblia, certo? E quero pedir aí, você que vai ouvir esses vídeos, quero que você, se você não for inscrito, seja inscrito nesse canal, compartilhe os vídeos, vê os vídeos e dá o seu like para você fortalecer esse canal, pois esse canal ele é um canal proposital para o ensino da Bíblia. Então, é os 5 principais utilidades das escrituras. Então nós iremos agora para a quarta razão. É útil para a educação na justiça. Então, o nosso ponto de partida está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que é o nosso, que nós tomamos por base. E o nosso título é as 5 principais utilidades da Escritura. Já falamos 3 e agora estamos indo para o quarto. São 5, então nós iremos para o quarto agora. Útil para a educação na justiça. Vejamos. Edificar é o mesmo que instruir. As escrituras são aproveitosas para instruir o homem na justiça. Vejamos aqui agora a palavra de Deus falando para nós sobre que ela é útil para instruir o homem na justiça. Pois a Bíblia nos revela que o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que ele faz de tudo para que os homens venham ao conhecimento da verdade. Por isso, o nosso assunto aqui continua falando sobre o ensino. Então a palavra de Deus ela está nos ensinando aqui agora, que está dizendo a Bíblia que ela é útil, ou que a Escritura ela é útil para e aproveitosa para instruir o homem na justiça. Ou seja, quando Jesus ele disse assim: quem é justo, faça justiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Porque, deixa eu te falar algo, quando Jesus fala isso, a Bíblia está revelando o seguinte: quando o homem ele pratica a injustiça e ele não chega ao conhecimento da verdade para ele vir para praticar a justiça, porque entende bem, justiça é uma condição
e injustiça é outra. Então a Bíblia está nos revelando sobre que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela é útil para instruir o homem na justiça. Ou seja, o homem precisa entender, conhecer e aprender sobre a justiça de Deus, porque Deus, ele é justo, e Deus, por causa da sua justiça, é que Deus então faz de tudo para que o homem chegue ao conhecimento da verdade, para que o homem possa entender que tem um Deus que é o Deus de justiça e que faz de tudo para que o homem chegue à verdade e pratica a mesma. Vejamos, em Provérbios capítulo 6, e o versículo de número 23, a Bíblia afirma: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e a repreensão da correção são o caminho da vida. Veja bem, agora o que a Bíblia está falando em Provérbios capítulo de número 6, o versículo de número 23, a palavra de Deus está nos trazendo uma instrução que ela está nos revelando, está entendendo? A Bíblia está afirmando para nós aqui sobre a justiça, E agora nós começamos a entender pela palavra de Deus que a Bíblia está revelando para nós que o mandamento é uma lâmpada e a lei, ela é a luz, certo? Porque o mandamento, ele é a lei. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando Deus levou Moisés ao Monte Sinai, todos sabem disso, creio, e a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte por determinação de Deus, porque lá Deus ia passar para Moisés os mandamentos em que as pessoas usam, sempre todo mundo usa essa expressão, a lei de Moisés. Eu já tinha dito outro vídeo atrás que na realidade a lei ela não é de Moisés, só que a Bíblia diz que Moisés, ele foi um homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. E o povo estava na escravidão, na injustiça do Egito. E a Bíblia diz agora então que Deus chama Moisés para o monte para que Deus passasse para ele a lei. Então Moisés recebe a lei de Deus para que Moisés ministrasse ao povo de Israel. Entende? Então o que acontece? A Bíblia está dizendo para nós que a lei é luz e o mandamento é lâmpada. Então, aonde está a lâmpada, aonde está o mandamento, está a lâmpada. Aonde está a lei, está a luz. Por quê? Porque a Bíblia, ela ilumina nossos caminhos. A Bíblia, ela nos traz a revelação que ilumina o nosso coração quando se trata sobre as coisas espirituais. Então, quando a Bíblia está falando sobre mandamento e sobre lei, então refere para nós o seguinte, que a palavra de Deus, tanto ela refere como mandamento e como a lei, porque mandamento é lei, lei é mandamento, não muda, simplesmente muda a expressão, mas se nós olhar para o conteúdo, ele vai realmente ser a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Moisés recebeu de Deus o mandamento da lei para passar para o povo de Israel, que é o povo chamado o povo escolhido de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que essa palavra, ela é luz, e ela é lâmpada, e que ela é lei, e que ela é mandamento. A Bíblia está falando para nós aqui, nesse momento, está escrito da palavra de Deus, que é sobre, está dizendo sobre a correção, ele é o caminho da vida, está entendendo? A expressão da correção são o caminho da vida, ou seja, toda a lei, toda a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é para que lei e mandamento é aquilo que Deus precisava que o povo entendesse, que ele era o Deus do povo hebreu nos dias em que foi escrito isso aqui. Só que hoje é para nós, porque nós somos comprados por sangue de Cristo. Jesus nos comprou com o seu sangue, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e o seu não o recebeu, mas todo quanto receber deu-lhe direito de ser filho de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que o povo judeu, chamado de judeu ortodoxo, que até hoje eles conhecem tudo sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento, mas o judeu ortodoxo, ou seja, aquele judeu que não se converteu ao evangelho de Jesus, ele não considera nem a Jesus e nem os apóstolos e nem o Novo Testamento.
Dias agora eu estava vendo uma mulher judia, que ela é judia, ela conhece sobre tudo, mostra tudo sobre Jesus, os lugares que Jesus andou, enfim, tudo lá sobre Israel. Ela mora em Israel e ela, então, conhece tudo sobre a lei e ela conhece também sobre o novo mandamento, sobre Jesus. Mas eles não aceitam, assim como nós recebemos o evangelho de Cristo e recebemos o evangelho que o Espírito Santo usou os apóstolos, eles não recebem, porque eles ainda estão esperando o Messias. E o Messias que eles estão esperando já veio. Eles vão aceitar um outro Messias que não é o verdadeiro Messias, que é o chamado de Anticristo, que vai fazer o pacto com Israel no fim do tempo, depois do arrebatamento da igreja. Mas aqui a Bíblia está falando para nós que como ela é lei e ele é mandamento, ela nos traz, ela nos corrige, e essa correção é para o caminho da vida, está dizendo a Bíblia. Está entendendo? Então está escrito aqui em Provérbio, no capítulo de número 20, no capítulo 6, e o versículo de número 23. É o que a palavra está dizendo. Ela é mandamento, ela é lei, e ela é lâmpada, e ela é correção, certo? Para o caminho da vida. Que significa que toda a lei de Deus e toda a palavra que ela vem de Deus, ela quer levar o homem ao conhecimento do verdadeiro Deus, ela quer iluminar o homem para o caminho do verdadeiro Deus, ela quer guiar o homem para o caminho do verdadeiro Deus, que é o que nós precisamos. Então, é o que está sendo agora revelado na palavra do Senhor. Vejamos, em Provérbios capítulo de número 9, o versículo 9, Salomão nos aconselha dizendo, veja isso, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Olha o que a Bíblia nos está revelando agora. Porque a palavra de Deus, ela é realmente a verdade. Vamos agora, lemos o versículo aqui, para nós conferirmos esse versículo da palavra de Deus. Nós já estamos lendo agora em Provérbio, no capítulo de número 9, e o versículo de número 9. 9 e 9 de Provérbio. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. 9 e o versículo 9. Olha, veja o que a Bíblia diz. Ó. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Olha aí, ou seja, dá... O que a Bíblia está falando para nós? Nós estamos comentando sobre ensino que a Bíblia ela é útil para tudo. Então, o ensino da Bíblia ela é útil para nós. Então, como está sendo revelado, a Bíblia ela é a instrução. Ó, dá instrução ao sábio e ele fará mais sábio. Ou seja, está falando assim, ó, ensina aquele que é sábio e ele se será mais sábio ainda. Ele seja mais sábio do que já é. Está vendo aí? Ele fará mais sábio. E agora vem então, ó, ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Ou seja, ele aumentará o conhecimento. Por quê? Porque a palavra doutrina, ela é conhecimento. Conhecimento de Deus para o coração do homem, para que o homem venha, abandona tudo que se chama mundo, que se chama pecado, e ele vai entrar pelo caminho da sabedoria, para o caminho do sábio, que é a palavra. Então, quando o homem ele é instruído na palavra, a Bíblia está nos revelando que ele é mais sábio, porque ele já é sábio, e você vai instruir ele para ele ficar mais sábio ainda. Ele aumentará o conhecimento, ele aumentará então o entendimento, e ele andará na doutrina da palavra de Deus. Isso é aquilo que está sendo revelado. Pois bem, a Bíblia diz sobre o conhecimento. O sábio, quando ele recebe mais sabedoria, ele fica mais sábio ainda. Se ensina o sábio, ele é justo, ele aumentará o conhecimento, ele andará na doutrina, ele andará nas pisadas de Cristo, porque Jesus, ele é o nosso guia. Jesus é aquele que tem que nós andar no seu caminho. Bem, então, sendo assim, a palavra está dizendo que se você dá instrução ao sábio, o conhecimento dele vai aumentar.
Vejam o que a palavra de Deus está revelando para nós aqui. Então, aumenta por quê? Porque ele é sábio e ele é justo, ele está vivendo na justiça, praticando a justiça de Deus, então ele vai aumentar em conhecimento e ele vai aprender pela aquele conhecimento que ele recebe, ele vai entender o que significa a palavra doutrina, que é sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é prudência. Então, quando começa a falar sobre doutrina, está falando de um conhecimento em que leva o homem realmente conhecer o verdadeiro Deus e andar na presença dele. Então, a Bíblia está dizendo para dar instrução ao sábio e ele crescerá em entendimento. É o que está sendo revelado na palavra. A palavra de Deus, ela nos revela muito bem quando se trata sobre o ensino, sobre o conhecimento. Muito bem. Então é o que está nos falando a palavra de Deus. No Salmo 119, o versículo 142, o salmista diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Veja bem que eu comentei um pouco agora mesmo sobre a lei, sobre o mandamento. Olha aqui agora, a palavra de Deus, ela está dando continuidade dizendo para nós que a justiça de Deus, ela é uma justiça eterna e a sua lei é a verdade. O mandamento de Deus, a lei de Deus é a verdade. Então o homem precisa dessa lei, ele precisa desse mandamento, ele precisa dessa verdade para ele crescer em entendimento, crescer em sabedoria, crescer em ciência, como a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, que quando o homem ele é sábio, quando o homem é sábio, quando ele passa a conhecer quem Deus é. Quando Deus, então, fala pela palavra no coração dos homens, e ele recebe a palavra, e a Bíblia está dizendo que ele passa a ser sábio, ele passa a ser entendido. E depois a Bíblia vem e diz, então aplica então a instrução do sábio, e ele será mais sábio ainda. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência. E o conhecimento do santo é prudência. Então, quando o homem ele passa a conhecer a verdade, a Bíblia está dizendo que ele passa a ter vigilância. A palavra prudência significa vigilância. Por isso Jesus disse, vigiai e orai para que não entrai em tentação. Ok? Então vejamos aqui, agora a palavra de Deus está dizendo para nós aqui o seguinte, que a lei do Senhor, ela é verdade. Por que ela é verdade? Porque a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus é uma justiça eterna. Veja bem que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Porque os homens, ainda que algum quer praticar a justiça, mas eles são injustos. Porque os homens que são, aqueles que estão assentados numa cadeira e que tem uma capa preta lá e que coloca diante de alguém para julgá-lo, entende? Eles não praticam a verdadeira justiça. Eles não são justos, mas Jesus é justo. Ok? Então o que acontece? Por isso a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus é a justiça eterna. Ou seja, ela permanece como sempre foi e permanece para a eternidade porque ela é eterna. Porque se Deus é eterno, a sua justiça também é eterna. Por isso que é necessário o homem conhecer, ter o conhecimento das coisas de Deus. Por isso eu estou trazendo essa palavra quando se trata sobre o ensino. E a palavra de Deus, ela é útil para educar o homem na justiça. Então, a palavra de Deus está dizendo que a justiça de Deus é uma justiça eterna e a sua lei é a verdade. Verdade é a palavra de Deus. Não existe nenhuma outra palavra que é verdadeira, mas essa aqui é verdadeira. A palavra de Deus, ela sempre foi e continuará sempre verdadeira. A palavra do homem, ela pode ser mentirosa, ela pode ser falsa, enganosa, como nós vemos nos nossos dias. Porém, a de Deus, ela é original, é verdadeira. Está dizendo a palavra de Deus. É isso que precisa os homens entender. Muito bem. Em Colossenses, capítulo de número 3, o versículo 16, Paulo nos aconselha dizendo, veja agora,
A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, olha aí, ensinando vós e a demonstrando vós uns aos outros, com salmo, hino e cânticos espiritual, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Olha o que a palavra de Deus revela para os homens. Por isso é necessário que a palavra de Deus ela seja ministrada, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus ela traz para nós as instruções a qual os homens precisa, os homens necessitam, porque ela é a palavra verdadeira de Deus. Então nós vamos ver o que está escrito agora em Colossenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Vejamos o que a Bíblia revela agora. Veja isso, a palavra de Cristo, não é a palavra do homem, é a palavra de Cristo. Veja isso, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, vejam, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando vós, a demonstrando vós uns aos outros, com salmo, hino e cântico espiritual, cantando ao Senhor, com graça em vossos corações. Veja bem, agora a palavra revela que abundantemente precisa estar em nós a palavra da verdade, a lei, o mandamento, que é a verdade, a justiça de Deus, que é a verdade da sua palavra, ela tem que estar em nós. E diz a Bíblia que é abundantemente, não é simplesmente um pouquinho, não é um pouquinho, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que é bastante, abundantemente significa bastante. Ó, em toda a sabedoria, ensinando, o nosso tema aqui é sobre ensino, com sabedoria, ensinando, certo? Para quê? Olha, veja o que a Bíblia, ela continua revelando para nós. Veja isso, ó. Com salmo, hino e cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Ou seja, para que o homem ele tenha a graça de Deus, é necessário que ele ouve a palavra. É necessário que ele ouve falar sobre a justiça de Deus. É necessário que ele veja falar sobre a lei. É necessário que ele veja falar sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, que ela é eterna e que ela traz para o homem o conhecimento da verdade, que é a palavra verdadeira de Deus. E a Bíblia, ela está nos revelando sobre o ensino, que ele é útil para tudo aquilo que o homem precisa. E está dizendo para cantar com o Senhor e com graça em nossos corações. Ou seja, a graça, ela entra do coração do homem através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, e a palavra ela é ministrada por alguém que tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele quem é o inspirador da palavra. Então a palavra que é inspirada pelo mesmo Espírito, quando nós ouvimos a palavra, que ela é de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus usa alguém que tem o mesmo Espírito dentro do seu coração, e recebeu essa graça, então a Bíblia diz que nós louvamos o Senhor, a Bíblia diz que nós temos cânticos espirituais, a Bíblia diz que nós amamos uns aos outros, porque a Bíblia está falando para nós sobre abundantemente graça, e que a graça de Deus, ela tem que estar em nossos corações. Ela só está em nossos corações através do ensino, através da lei, do mandamento revelado pelo Espírito de Deus ao coração dos homens quando ele recebe. Então, quando o homem recebe a palavra, o Espírito de Deus agora coloca a graça em vossos corações. Entende o que a Bíblia está revelando? Muito bem. A palavra de Deus, ela é útil para instruir o homem e habilitar o homem para a obra de Deus, para o verdadeiro evangelho. É assim que está sendo revelado. Paulo nos aconselha
dizendo: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando vós e demonstrando vós uns aos outros com salmo, hino, cântico espiritual, cantando com graça em vossos corações. É o que está sendo revelado na palavra de Deus quando se trata. Ela é útil para educar o homem na justiça, ou seja, a justiça de Deus, ela entra em ação na vida do homem, na vida da mulher, quando esse a recebe. Porque se nós não receber o Evangelho, nós não temos condições de ter em nós abundantemente graça em vossos corações. O coração do homem só recebe graça quando o homem, ele então entra pelo caminho da palavra. A palavra é o guia, a palavra é a bússola, que ela nos guia no caminho da justiça, no caminho da verdade, que é o nosso Deus, entende? É isso. Então, a revelação da Bíblia, ela nos habilita para a boa obra, ou seja, quando o homem ele se converte ao Evangelho e ele recebe a palavra como ela é, não torce a palavra, porque o que mais existe no nosso tempo é isso, pessoas que torcem a palavra, alguém que diz que é, mas ao mesmo tempo ele não é, porque não aceita o que está escrito aqui. Para eu ser alguma coisa dentro do Evangelho, eu preciso estar baseado no Evangelho, entende? Porque o Evangelho, o menor é o maior, porque Deus não tem nenhum homem por grande, todos os homens precisam da graça, todos os homens precisam do perdão, então ninguém é grande do Evangelho, todos são homens e que precisa reentender que a graça só está em nós se nós estivermos de acordo com a palavra, senão não. É o que a palavra de Deus revela para nós. Então a palavra de Deus, ela nos habilita e nos ela educa a nossas vidas para andar na justiça, para andar na lei, para andar no mandamento, para aceitar a correção, e a correção, elas são o caminho da vida. A correção, ela nos dirige à vida com Deus. Pois bem, é isso que a Bíblia nos revela. Então, ela é o caminho da justiça, está falando? Ela é a verdade, ela é a lei, ela nos traz conhecimento, ela nos traz a sabedoria, ela nos traz cânticos espirituais, e nós onde podemos cantar ao Senhor com graça em nossos corações. É o que a Bíblia revela. Então, ela nos educa para a vida espiritual. Essa é a educação, essa é a habilitação. Veja bem que eu vou explicar para você. Todos nós que temos automóvel, que tem qualquer condução que necessita de uma habilitação. Existe pessoa que ele sabe dirigir, mas ele não é habilitado. Então, se ele for pego pela a lei, que é uma lei injusta que tem no nosso país, aquilo que mais precisa não faz, aquilo que menos precisa que eles faz, entre aspas, muitos são assim, mas se o homem ele não é habilitado e ele está dirigindo e ele é parado pela polícia, então eles estão dizendo que está se quebrando a lei, ou seja, não está cumprindo a lei. Ele dirige, mas não é habilitado, então ele não está preparado para isso, ele não passou pelas instruções necessárias. A mesma coisa é a vida espiritual. A Bíblia, ela é aquela palavra que nos ensina, ela nos habilita para a vida espiritual. Ou seja, dentro da palavra está tudo aquilo que nós precisamos como homem para sermos aqueles que um dia alcançamos a eternidade com Deus. A Bíblia, ela nos habilita para a eternidade. Enquanto aqui na terra os homens são habilitados para dirigir um automóvel, um caminhão, qualquer coisa que seja, então é só aqui nessa vida. E ele precisa ser habilitado, porque se ele não for habilitado, ele não pode trabalhar numa empresa que precisa da sua habilitação. Ele está reprovado. Ele não pode trabalhar porque ele não é habilitado. Ainda que ele sabe dirigir, mas ele não é habilitado, então ele não pode ser contratado pela empresa para dirigir.
Isso significa que ele está reprovado. É a mesma coisa, a Bíblia, ela é a palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos traz a vida, ela faz a habilitação espiritual nas nossas vidas para sermos salvos. Se nós não tivermos habilitado pela Bíblia, pela palavra de Deus para ser salvo, então nós estamos reprovados e não pode ser salvo porque não está habilitado pela Bíblia, ou seja, não foi, não viu, não creu, não recebeu, não obedeceu e não houve ensino, não foi sábio, não foi conhecimento, não praticou a justiça e nem a lei de Deus, é reprovado. Então é isso que a Bíblia está falando. Ela nos habilita para a vida espiritual, ela nos habilita para a vida eterna, a palavra de Deus. Ela é útil para a educação na justiça e habilitar o homem para a obra de Deus, habilitar o homem para servir a Deus, habilitar o homem para a vida eterna. Ok? Então está aí a quarta parte da nossa meditação e nós iremos entrar agora na última e quinta parte da nossa meditação sobre que a Bíblia fala sobre, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repressão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça e ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Certo? Então, nós estaremos entrando na segunda razão do quarto vídeo e a quinta razão de toda a nossa palavra de hoje.